Vocês estão vendo aqui a minha tela? Tô vendo direitinho? Só dei um feedback aí para eu saber. Então, aqui a gente tem a 20.000, que é de requisitos, né? Que aqui ela é um pouco mais sucinta, né? Resumida. Aqui a gente tem os mesmos itens que a gente tem na traço 2. A traço 2 ela é orientada para sistemas de gestão de serviço, que é exatamente o que a gente está fazendo. Ela tem tipo um guia, né? Ou seja, ela fala um pouquinho mais do que a de requisitos. A de requisitos é o que o auditor usa para auditar, né? O que o auditor usa essa norma de requisitos. E ela tem uma estrutura exatamente igual a 20.002, só que aqui ela tem, se você olhar, vou pegar só um exemplo para vocês verem. Se estiver muito rápido, vocês me parem ou vão devagar. Então, por exemplo, se a gente for falar do primeiro requisito aqui, aí ela fala um pouco, acho que tem um item chamado explicação, que aí ele vai falar um pouco voltado para o sistema de gestão de helpdesk, né? Que é de sistema de gestão de serviço. Tá bom? Então, essa é a diferença das duas normas. A gente vai estar olhando a de requisitos e a gente vai estar olhando também a explicação mais orientada para a aplicação do sistema de gestão de serviço. Então, a gente vai olhar uma a outra e os procedimentos, tá bom? Vocês estão vendo que nessa norma aqui, a gente tem esses itens aqui, 4.1, 4.3, 5.2. Os nossos procedimentos deveriam estar seguindo essa estrutura. Então, se a gente for olhar nossos procedimentos operacionais e de qualidade, vocês veem que tem um 8, um 8, um 8, um 862, 863. Se a gente for olhar na norma, 862, vamos ver o que é. Gerenciamento de requisição de serviço. 863, gerenciamento de problema. Vamos ver como é que está aqui na... Ó, gerenciamento de requisição de serviço, gerenciamento de problema. Vocês entenderam essa numeração aqui? Ficou claro? Deem um feedback. Eu sei que a gente está gravando, mas sempre manda um feedback só para eu saber que eu não estou vendo vocês. Tá. Isso aqui é o que a gente precisa saber. Como é que o que a gente pensa numa gestão de serviço, uma norma de gestão de serviço? O que a gente pensa do que a gente tem que ter de boa prática, tá? Então, vou explicar mais ou menos. A primeira coisa que a gente tem que ver é o contexto. Qual o contexto da organização? Então, tudo vai de acordo ao contexto. Então, por isso que eu tenho lá o documento chamado contexto, onde a gente faz um pouco de contexto da Montreal e a gente entende as nossas fortalezas e fraquezas, porque o que serve o sistema de gestão? O sistema de gestão serve para a gente melhorar os nossos processos, ou seja, maximizar as nossas fortalezas e diminuir as nossas fraquezas. Então, a gente tem que melhorar continuamente. Então, se a gente for pensar na norma, a norma ela tem que ajudar a isso. Então, no final das contas, a gente tem que mostrar para o auditor que a gente está melhorando o nosso contexto inicial da organização. Então, se a gente for ver, existe um planejamento estratégico, então normalmente existe, a gente representou esse planejamento estratégico até no documento de riscos. Lá tem as fortalezas e fraquezas, né, que são esse contexto da organização. Dali, a gente também começa a mapear as expectativas das partes interessadas para saber o que elas esperam desse sistema de gestão, para que a gente possa estar atendendo o nosso cliente, né? Partes interessadas são os clientes, são os fornecedores. No caso do nosso sistema de gestão de serviços, são as áreas envolvidas, né? Os clientes das nossas áreas envolvidas, porque, de certa forma, garantir a disponibilidade é garantir a satisfação do cliente externo também. E a gente coloca tudo isso dentro do manual. O manual tem esse entendimento de organização, esse contexto e as necessidades. Uma outra coisa, aí diante disso, a gente determina o escopo do nosso sistema de gestão de serviço. Que o nosso escopo qual é? É o sistema de gestão de serviços da organização, que está dentro da área da infraestrutura. Né? É o nosso helpdesk, a gente não chama de helpdesk, mas é o nosso sistema de gestão de serviços ali. A norma também, ela tem alguns requisitos que são parecidos com o da 9001, que é você ter um sistema de gestão. Todo sistema de gestão tem alguns itens importantes. E aí eu vou dizer quais são. Primeiro, a política, ela está em todas as normas de gestão. Então, é importante que a gente tenha uma liderança estabelecida.
que essa liderança ela participe e se comprometa com relação à infraestrutura, ferramentas, capacitações. Então, a partir dessa política, a gente tem que deve ser assinada pela alta direção. E ela deve se comprometer no sentido de participar das análises críticas, conseguir dar todos os subsídios para a gente conseguir chegar às nossas expectativas dessas partes interessadas. Então, tudo tem uma rastreabilidade. Então, tudo tem que ter um contexto, uma consistência. Então, o que eu tenho no meu planejamento estratégico, no meu contexto, tem que refletir na minha base de riscos, que lá tem fortalezas e fraquezas, que eu entendo quais são as minhas oportunidades de melhoria e minhas fraquezas, e todo o meu sistema de gestão, todas as minhas melhorias estão associadas a essa estrutura. Aqui eu tenho a política, que eu tenho que estabelecer a política de serviço exatamente para todo mundo entender qual é a nossa política, qual é o nosso direcionamento, o nosso norte. Eu tenho que comunicar para todos a política, todos têm que ser treinados e comunicados dessa política. Todos têm que conhecer os seus papéis e responsabilidades. Não sei se vocês viram, mas todo procedimento tem embaixo, tem seus papéis e responsabilidades. A cada treinamento, a gente tem o treinamento das POs, a gente tem os papéis e responsabilidades de cada um dentro disso. É importante a gente ter esses papéis e responsabilidades em todas as ações que a gente faz. Isso ser um sistema de gestão, você já tem que ter esse tipo de preocupação, tanto na 9001, como na 27001, quanto na 20000, são requisitos de sistema de gestão, tá? A gente tem que planejar o nosso sistema de gestão de serviços. A gente tem um planejamento que a gente definiu junto com o Sandro e com a equipe de processo, que é o nosso planejamento, o que a gente espera para esse ano. Todo ano a gente tem que planejar o nosso sistema de gestão de serviços para ver o que a gente vai, de acordo com as nossas fraquezas, fortalezas, nossos riscos. A gente vai estabelecer um planejamento de como que a gente vai agir, quais são os recursos que a gente precisa, o que a gente vai focar naquele ano para poder alcançar esses objetivos estratégicos, tá? E aí você tem, diante disso, você tem os riscos e oportunidades de acordo com esse planejamento, você tem os objetivos da gestão de serviços, que a gente estabeleceu indicadores para isso, né? Cada objetivo tem seus indicadores. E a gente estabeleceu planos, que são todos os itens de melhoria para a gente alcançar esses objetivos. Esse é o item 6. Então, o item 6 é planejar o sistema de gestão de serviços. Diante do nosso contexto, diante da nossa política, a gente tem esse planejamento do sistema de gestão de serviços. Isso é importante, isso é o requisito 6 das normas de gestão. E a gente tem que acompanhar esse planejamento do sistema de gestão de serviços ao longo do tempo. Aqui eu só estou explicando a estrutura da norma, eu não estou chegando a profundidade nesses itens. A gente vai fazer isso em um outro treinamento. Só estou explicando a estrutura e a gente vai explorar cada um desses itens. Vai iniciar pelos itens específicos da norma 20.000 e depois a gente vai fazer um específico para esses requisitos que a gente chama de requisitos de gestão genéricos, tá? Um outro requisito de gestão genérico que a gente tem é o 7, que é o apoio para o sistema de gestão de serviço. Ou seja, não adianta a gente ter tudo isso se a gente não tem, por exemplo, competência, se a gente não tem recursos, tanto físicos como humanos, né? Então, a gente tem que ter isso. Então, a gente tem que ter planejado que recursos a gente precisa para poder ter o nosso sistema de gestão de serviços funcionando. A gente precisa ter competência das pessoas precisam estar treinadas. E aí a gente tem plano de treinamento estratégico, plano de treinamento tático, os treinamentos têm que estar acontecendo. A gente tem que ter a conscientização das pessoas, da importância desse sistema de gestão de serviço para a organização. Lembra, a gente tem um planejamento estratégico, a gente tem objetivos de serviço e a gente tem que alcançar esses objetivos. Então, as pessoas têm que conhecer quais são esses objetivos e saber e ter a consciência de como que elas podem ajudar a alcançar esses objetivos. Uma outra coisa importante é a comunicação disso para a empresa inteira, né? Para a empresa inteira, para o escopo, né? Que eu falo. É importante. Um outro conceito importante é o que é a informação documentada. Toda vez que na norma tiver algo escrito informação documentada, isso a gente vai passar ao longo
do treinamento. Significa que a gente tem que ter versionado, a gente tem que ter responsável por aquela documentação, a gente tem que ter uma verificação, uma análise crítica dessa documentação, uma publicação, uma comunicação. Então, a gente tem toda uma gestão de documentos quando a gente tem essa informação documentada. Todo o sistema de gestão tem isso. Então, a gente não pode simplesmente chegar lá e publicar um documento. A gente tem que seguir toda uma norma, uns requisitos que a gente vai passar por ele quando a gente falar dos requisitos específicos da norma, e define essa informação documentada. Não adianta. Está escrito informação documentada dentro da norma, o auditor, a auditoria é uma auditoria, então é cara crachá. É um pouco diferente da avaliação CMMI, por exemplo, que vocês já estão acostumados um pouco, que é uma avaliação. A auditoria é cara crachá, vai olhar o requisito. Se na norma está escrito que a informação documentada tem que ter um procedimento, tem que ter uma verificação daquele procedimento, tem que ter uma aprovação, tem que ter um responsável por aquele documento, tem que ter uma análise crítica, tem que ter um treinamento. Então, todas essas coisas, tem que ser uma comunicação das pessoas, tem que ter responsabilidade, tem todo um conjunto de critérios que a gente precisa seguir, sem que na norma esteja escrito informação documentada. Se não está escrito informação documentada, isso fica um pouco mais livre. Mas quando está escrito que aquilo ali tem que estar documentado, tem que seguir todos aqueles requisitos. Não seguir um deles, não conformidade, tá? A auditoria é um pouco mais severa com relação a isso do que na avaliação. Generalidades, algumas coisas que a gente tem que ter é criando e atualizando informação documentada, como é que a gente faz o controle de informação documentada. A gente tem um Excel de controle de registros, onde está ali a última versão, quem está atualizando, quem não está. Isso é bem importante, esse item 7 para o sistema de gestão, que a gente não é o foco agora desse treinamento, mas a gente vai falar mais na frente. Uma outra coisa é o conhecimento, né? Esse conhecimento está difundido em algum lugar, ou seja, ter um lugar onde as pessoas possam encontrar dúvidas, possam tirar dúvidas dos procedimentos, que elas possam, por exemplo, entender os procedimentos. A gente está colocando isso tudo no EAD, todos os procedimentos estão colocados no EAD, e as pessoas podem ser treinados, são treinados, né, pelo mínimo em todos os procedimentos. O item 8 já é algo do sistema de gestão de serviços, que a gente chama de operação do sistema de serviço. Então, se a gente for olhar todos os procedimentos que estão 8 aqui, 8 de requisitos aqui, todos eles são específicos do sistema de gestão de serviços, tá? Então, todos eles são específicos do sistema de gestão de serviços. Então, do 1 ao 7 são genéricos de normas de gestão. Do 8, todo o 8 é específico de gerenciamento de serviços. O 9 e 10 são requisitos específicos de sistema de gestão. Então, todo o sistema de gestão eu tenho que ter avaliação de desempenho, eu tenho que ter monitoramento, medição, análise e avaliação, eu tenho que ter auditoria interna, eu tenho análise crítica pela direção. É óbvio que quando eu tenho uma análise crítica de uma 9001, eu vou olhar algumas coisas. Quando eu tenho uma análise crítica da 20.000, eu vou olhar outras coisas, assim, até porque o escopo das normas são diferentes, mas a estrutura, a participação da alta direção é sempre o mesmo. A parte de melhoria também é um PDCA, que em qualquer norma de gestão a gente tem que seguir. Então, assim a gente finaliza um entendimento, a explanação dos requisitos da estrutura da norma. Não falo dos requisitos, a gente não chega a detalhar os requisitos, mas a gente está falando a estrutura da norma. Então, dentro do item 1 ao item 5, ao item 6 e ao item 7, a gente está falando de estrutura do sistema de gestão. 9 e 10, estrutura do sistema de gestão. Os itens 8 são específicos, os requisitos número 8 são específicos da norma de gestão de serviços. Até aqui, alguma dúvida? Não. Por enquanto não, Analia, acho que está bem claro ainda. Beleza. Não, é porque agora que é só para vocês entenderem como é que é a estrutura da norma. A 20.000-2, ela tem a mesma estrutura. Se você olhar aqui, é a mesma estrutura, tá vendo? 6, 7, mesma coisa. Só que o que ela detalha um pouco mais? Ela detalha um pouco mais a explicação. Lembra que eu falei? Ou seja, explica um pouco mais como seria dentro daquele contexto. Dá uma explicação maior. Tá bom? Entenderam a diferença entre a 20.000-1 e a 20.000-2?
Podem abrir o áudio aí, senão fica muito para eu poder voltar. Sim. Tá. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai explorar o 8, tá bom? A gente vai explorar o que a gente fez, quais são os documentos que a gente fez do item 8. Eu vou começar estrategicamente pelos procedimentos que a gente já tem fechado, que fica mais fácil, tá? A gente olhar. Então, vamos olhar aqui quais são os publicados que a gente tem. Então, diante disso, a gente olhando aqui, dentro da nossa área, infraestrutura de TI, dentro da nossa área de procedimentos, os processos de gestão de serviço, a gente está todos eles aqui no operacional. Você vê que aqui tem todos os 8, tá? 853, 851, 852, 861, 862, 863, estão vendo aqui? São os 8. Todos esses aqui são referentes aos requisitos da norma de lá, tá? São os publicados. Então, eu vou começar pelo 851, tá? Que é o nosso sistema de gerenciamento de mudança. Tá vendo aqui? 851. Eu vou baixar o que está publicado para a gente ver como é que a gente fez. Aqui ele coloca que ele é o gerenciamento de mudança, ó. 851, gerenciamento de mudança. Eu vou ler o que tem na norma, tá? De 851. Então, vamos lá pegar o 851 aqui. O que significa para a norma gestão de mudanças? Vamos lá. Oito, cinco, um. Ó, primeira coisa que eu tenho, tem que ter uma política de gerenciamento de mudança. Ela tem que ser estabelecida e documentada. Quando a norma tem o que é documentado, eu vou ler aqui o que significa documentado. Eu vou entrar, vocês viram aqui que tem escrito documentado aqui, certo? Quando na norma tem escrito que isso aqui é documentado, esse amarelinho aqui, significa que eu tenho que seguir a questão da informação documentada, que eu vou ler uma vez só e vou explicar só para a gente poder seguir, tá bom? O que é informação documentada? Vou procurar aqui. Informação documentada, olha. É informação que se requer que seja controlada e mantida por uma organização e no meio do qual ela está contida. Então, ela pode ser o sistema de gestão, processos, informação criada para organizar a operação e evidenciar. A gente precisa evidência dos resultados alcançados. A gente precisa estar no controle de registros, tá? Então, isso a gente precisa ter. Deixa eu subir um pouco. O que a gente espera de informação documentada também? Vou pegar aqui informação documentada para o sistema de gestão, que a gente vê melhor. Ó, quais são as informações documentadas para o sistema de gestão de serviço que a gente tem? O escopo, ele é uma informação documentada, a política, o plano de gestão, a política de gestão de mudanças, vocês viram que é uma coisa que precisa, segurança da formação e o plano de continuidade, os processos, os requisitos, os catálogos, os acordos, os contratos com fornecedores externos, os acordos com fornecedores internos ou clientes, procedimentos requeridos por esse documento e registros requeridos para demonstrar a evidência da conformidade. Então, tudo isso é o mínimo que eu tenho que ter de informação documentada. Se eu tenho, por exemplo, um catálogo que não é aprovado, que não é colocado sob gerência de configuração, que não é verificado, já está fora já é uma não conformidade. Se eu tenho um acordo que não está aprovado, que não está comunicado, né, eu também estou fora, tá bom? Isso é importante a gente saber, tá? Eu vou também botar no 7.5 aqui, para a gente ver quais são esses requisitos. Se eu estiver passando rápido, vocês me falam que eu vou mais devagar, hein, gente? Pelo amor de Deus, que eu sou rápida. Tá. Vamos lá. Criando informação documentada. O que é uma informação
documentada tem que ter identificação e descrição, um título, data, autor ou número de referência. Então, se a gente for olhar a nossa informação documentada, teoricamente o nosso processo deveria ter isso, certo? Abrir aqui, tem um título, certo? Tem um número, tem uma identificação, tem o autor, tem o aprovador. Tem um número, tem um autor, tem uma data. Qual é a data? Essa é a data de elaboração. Tá bom até aqui? Tudo bem? Formato, por exemplo, linguagem, versão do software, gráfico, e-mail, por exemplo, papel eletrônico. Essas informações estão no Excel chamado controle de registros. Isso tá ali, tá bom? Beleza. Tudo bem, gente? Ok. Qual o formato que a gente tem? PDF, né? Aprovados, publicados é PDF. E eletrônico, a gente está usando meio eletrônico, tá? E análise crítica, quanto à adequação e suficiência. Como é que a gente faz análise crítica? Tem a aprovação do Marcos, aqui, certo? E tem a aprovação de quem nesse documento? Deixa eu olhar aqui. Vamos voltar para cá. Se a gente olhar o histórico da aprovação desse gestão de mudança, esse não foi aprovado ainda, não foi, né? Como é que eu vejo a aprovação do Sandro aqui? Deixa eu ver aqui. Eu não consegui ver se o Sandro aprovou. Só tem a Anali aqui, né? Não tem o Sandro. No comentário. Aonde é que você viu? Não, eu que botei aquele comentário, mas não tem a aprovação do Sandro. Ó. Eu que mandei isso pro Sandro, tá vendo? Mas não tem o histórico da aprovação dele aqui. Deveria ter. Não sei onde que a gente vê isso. Não sei se a Lilian consegue ajudar. Mas eu não tô conseguindo ver. Eu recebo o e-mail dele quando ele aprova, mas não sei se a gente tem como botar aqui quem aprovou, tá vendo? Ó, aqui tem Sandro, ó. Mas nesses Provavelmente ele aprovou e não gerou, e não comentou. Tem que ter o registro da aprovação dele e a análise crítica. Então, tem que anotar aí. Alguém anota aí. A gente tem que mostrar que existe aprovação e análise crítica. Análise crítica tem os e-mails lá do Marcos, que ele fez análise crítica, do Fernando, né? Quando a gente faz essa verificação, essa análise. E aqui também, embaixo do procedimento de gerenciamento de mudança, se a gente olhar aqui de baixo, você tem o que foi visto, né? O que foi modificado, né? Que a gente mudou o aprovador, tá? Detalhes do processo, enfim. A gente tem o controle de revisões e versões, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ter é controle da informação. Ele esteja disponível apropriada para uso, esteja protegida adequadamente, por exemplo, contra a perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. Se a gente olhar aqui, ó, os nossos processos eles estão em PDFs exatamente para ninguém mudar o processo, né? A gente abre ele tá, eu não consigo modificar ele aqui, certo? E eu não consigo excluir, a não ser que eu faça parte do grupo de processo que eu tenha essa função. E a gente tem uma versão também dentro da nossa estrutura, que é da nossa área de trabalho, que a gente trabalha com os documentos aqui e que só algumas pessoas têm acesso. Nem todas as pessoas têm acesso. Então, é importante a gente ter o controle de acesso a esses procedimentos, certo? A gente provavelmente tem backup, né, desse SharePoint, e isso também ajuda nessa perda de integridade. Outra importante a organização deve abordar as seguintes atividades, por exemplo, para quem que eu distribuo acesso, recuperação e uso, que a gente tem todo um sistema de gestão, onde as pessoas têm acesso a esses procedimentos e elas rapidamente recuperam. Então, se você olhar aqui, a gente tem a divisão de qualidade, aqui tem todos os procedimentos de qualidade, inclusive as do treinamento, né? A gente tem os procedimentos de operacionais, que são esses que a gente
trabalhou no 8 e no 7. A gente tem que ter o controle de mudanças, que é o controle de versão, que está embaixo. Eu só não conseguia ver aqui a aprovação do Sandro, mas na teoria deveria ter o registro de aprovação dele aqui, como teve aqui nos de baixo. Se a gente olhar esses aqui, acho que aqui só tem porque ele que subiu, né? Ó. Tem que olhar por que não aparece o registro do Sandro ali. Retenção à disposição, ou seja, quando que eu vou... como é que eu coloco ele, né, dentro... qual é o meu fluxo de processo para cá? A gente tem um processo de gestão de serviços, onde a gente diz que a gente tem um controle de documentos e de registro, onde a gente diz que a gente usa o SharePoint, onde a gente tem que ter todo um processo de aprovação, quem são os aprovadores, né? E aqui tem... E quanto tempo eu vou ficar retido, né? Eu tenho colocado eu acho que eu tô com ele aqui. Deixa eu abrir aqui. Que eu acho que eu tenho ele aqui, o controle de registros. Ó. Só para vocês verem o que que é. Vocês estão vendo meu Excel? Não? Sim. Não. Estamos vendo, sim. Tá. Aí, tá vendo? Você tem a identificação, o responsável pelo registro, o armazenamento, o descarte, a proteção e a recuperação, tá vendo? E o tempo mínimo de retenção. Eu tenho colocado 1 ano. E porque você tem que revisar obrigatoriamente os documentos de 1 ano. Então, eu tenho colocado 1 ano. Mais ou menos, tá? Aí eu tenho feito esses controles, todos os procedimentos estão aqui, para a gente poder saber quem é que é o responsável, quem que aprova, né? É tipo um controle de registros. Isso a gente tem definido para todos os procedimentos e registros, né? Voltando para cá, bom, o acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão para somente ver a informação documentada ou permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada, que é o que a gente faz, tá? E isso tudo tem que estar no mínimo documentado, que é o que a gente viu, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando hoje em dia nesses 2 itens aqui, né? FGH nesses 3 itens aqui, que é a parte de gestão de portfólio, que a gente ainda não fechou ainda, né? Então, são esses itens que a gente está trabalhando como informação documentada. Ok aqui? Ok. Sim. Tá. Alguma dúvida para a gente seguir? Ou podemos começar a ver o primeiro de mudança? Ou é melhor, de repente, parar e finalizar para a gente ver mudança? Eu acho que a gente poderia encerrar esse e abrir outro momento. Então tá, não tem dúvida nenhuma mesmo, né? Tá fácil? Deu? A gente pode tirar depois, né? As dúvidas. Tá bom. Ao final da gravação. Tá bom, então. Então a gente para aqui.